Nesse vídeo vou ensinar vocês a fazer essa linda bandeja rústica e para isso vocês vão precisar de folhas, cola, palito de churrasco e aí vocês vão enrolando como eu tô fazendo aqui no vídeo. No finalzinho, para fechar o nosso canudinho de papel, vocês vão passar um pouquinho de cola nessa pontinha. E com o canudinho pronto, a gente vai dar essa apertadinha nele, pra gente conseguir então começar a enrolar. Então você pode apertar ele todo para que fique mais achatadinho. E conforme você for enrolando ele, você pode ir passando cola para ir grudando, tá? Essa parte é um pouco chatinha, vocês vão ter que fazer bastante desses. Inclusive, a depender do tamanho da bandeja que vocês vão fazer, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Mas é que dói um pouquinho o dedo quando você vai fazendo assim um monte. Pede alguém para te ajudar. Pessoal, eu nunca tinha feito algo nesse tipo, nesse estilo aqui. Então, esses rolinhos, por exemplo, é a primeira vez que eu tô fazendo eles. E eu tava fazendo e refletindo uma coisa aqui comigo. Que tudo que a gente faz, principalmente esses trabalhos manuais, eles carregam consigo uma energia. Que é a energia que a gente transmite, né, pra peça. E eu sempre faço as minhas coisas com muito amor, com muita dedicação. No momento, com um pouco de dor. Dói a mão de um jeito, gente. Nossa, porque o canudinho, ele fica duro, ele fica rígido assim, ó. Tá vendo? E aí, pra você ir enrolando, é a sua força, sabe? E dói bastante. Só que tudo aquilo que você coloca a sua energia, coloca amor, coloca carinho... E por mais que seja um pouco difícil, né, no processo, o final fica bonito. Quando você termina de fazer a peça e você vê, nossa, que lindo que ficou, fui eu que fiz, sabe? Isso pouco importa se foi difícil, se você se cansou fazendo ou não. Eu faço tudo isso com muito amor, com muito carinho. Graças a Deus, assim, eu tenho bastante força de vontade mesmo, sabe? Me dá vontade de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Por exemplo, tem alguns vasos de planta ali que a minha mãe me deu, que eu trouxe pra cá, que eu vou reformar eles. Tem alguns que estão quebradinhos, que já eram um pouquinho mais antigos. Eu vou reformar eles e eu vou fazer isso com esses rolinhos aqui. Um pouco do que eu tô tentando passar pra vocês é isso, de que às vezes você tá sofrendo ali pra fazer algum tipo de trabalho, só que quando você termina, você entende o porquê de você ter passado por isso. Enfim, eu vou continuar fazendo aqui porque eu não posso parar. Além dos menorzinhos, que vão ser a nossa base, nós vamos fazer esses que são maiores. Então você vai precisar aí dos canudinhos, né, que eram os que a gente estava fazendo, e um molde. Pode ser alguma coisa redonda que você tenha para poder colocar ali, né, e dar o formatinho redondo dele. Então você vai apertar assim, dessa forma que eu tô fazendo, e vai utilizar a cola para grudar.
Depois nós vamos retirar o nosso rolinho desse molde que a gente colocou. E ele vai ficar assim redondinho. O meu eu vou fazer ele um pouco diferente, então eu vou dar essa apertadinha nele, ó. Pra que ele fique mais estreitinho, sabe? Parecendo um ovinho. E isso eu vou fazer várias vezes, até dar pra completar essa nossa base. Depois que a gente fizer os nossos rolinhos, nós vamos fazer mais uns 2 aí. Só que esses você pode fazer com menos papel, porque nós vamos precisar somente para enrolar, para unir esses elos que a gente fez. Então, vocês vão recortar aí pedaços, né? Que nem eu vou fazer, vocês vão unir, ó, dessa forma. Tá vendo que eu monto na mesa, mais ou menos como que vai ficar? É para eu ter uma noção, para eu conseguir visualizar o que eu vou precisar unir. Então, eu vou estar passando aqui, podem acompanhar comigo para vocês irem fazendo também.
E aqui eu já tô terminando de unir todos os elos, todos os nossos rolinhos. E quando você terminar, você vai colocando em cima da mesa dessa forma que eu coloquei, pra você ver se tá legal, se precisa adicionar mais algum e tudo mais, porque esse é o momento de você ajustar o que estiver faltando. E agora chegou o momento da nossa querida cola quente entrar em cena. Vocês vão começar a colar esses rolinhos de forma que não apareça muito a cola quente, tá? Então você pode colocar um pinguinho só, gente, porque depois a gente vai reforçar pela parte de baixo. Coloca um pinguim. Coloca um pinguinho de cola e vai unindo assim dessa forma. Agora que a gente já colou a nossa base, nós vamos reforçar ela pela parte de trás. Então, pela parte de trás, vocês vão vir colocando outros pinguinhos de cola em todos esses... Ai, como diz? Em todas essas uniões, sabe? Com os outros rolinhos. Pra que fique bem reforçado mesmo. E essa parte não vai aparecer porque vai ficar embaixo. Além de que nós vamos pintar depois, tá? Então podem ficar tranquilos. Agora, pessoal, esse passo é muito importante. Peguem um palitinho e vão passando assim, ó, tirando esses fiozinhos de cola que ficam, sabe? Porque senão depois o acabamento fica ruim na hora que a gente for pintar. Aí fica mais difícil de tirar também. Então, esse é o momento. Vocês podem tirar tudo que tiver que tirar agora. É um meio chatinho porque tem bastante. Mas é importante esse aqui, não deixem de fazer. Agora é a parte de colar as nossas laterais, que foi ali uma das minhas partes favoritas, porque finalmente vi essa peça criar forma, sabe? Ganhar vida. E assim, a melhor parte pra mim é a pintura, que eu já sei que já tá tudo pronto, é só pintar. Mas o processo de criação também da estrutura pra mim é muito gostoso, sabe? Aí podem ir colando essas partezinhas e depois vocês vão ver que nós vamos fazer outros
Outro reforço, né, pra grudar essa parte que fica meio solta das beiradinhas, dos cantinhos, nós vamos fazer que nem a gente fez pra unir esses elos maiores. Como da outra vez, vocês vão fazer outros rolinhos, dessa vez menores, pra gente fazer a união ali dos elos nessas beiradinhas, tá vendo? Eles vão ficar soltos se você não colocar, então é importante esse passo pra ficar bem reforçado. Vocês vão ver o tamanho que fica bom pra vocês. Aqui eu tinha cortado um tamanho bem pequeno, então eu precisei de um papel maior. Mas essa parte é bem tranquila. Você pode tanto colar com a cola branca como a cola quente. Só tem que tomar cuidado, porque essa parte é meio chatinha pra gente fechar. E é até melhor vocês colarem com a cola quente, porque na hora de pintar, essas beiradinhas pode ser que com a cola branca solte, como aconteceu comigo e eu tive que voltar reforçando. Mas vocês podem ver o que fica melhor. Terminando de reforçar os cantinhos, vocês vão começar a fazer a minha parte favorita, que é pintar. Para pintar, eu tô até usando um pouquinho de água para diluir a minha tinta. Na minha pintura, eu usei a tinta marrom claro e marrom escuro. E um pouquinho de água para diluir, como eu falei. E o processo de pintar é muito particular, então você pode fazer mais camadas, menos camadas. Eu gostei de deixar assim um pouco mais rústico mesmo, sem cobrir tanto os detalhezinhos. Eu gostei bastante da forma que ficou, mas você pode fazer da cor que quiser e da forma que quiser. Pode usar a sua criatividade.
Bom dia! Hoje já é um dia novo. Tive que esperar secar o verniz. Eu passei ontem, né? Pra mostrar aqui pra vocês. Eu pintei de uma forma assim mais rústica, que era o projeto inicial. Era uma peça mais rústica mesmo. Mas vocês podem pintar da cor que vocês quiserem, como vocês quiserem, inclusive fazer o formato que vocês quiserem. Eu gostei muito do resultado. Eu vou criar outros mais pra frente. Olha isso aqui. Parece que foi feito de papel e cola. É maravilhoso aquilo que a gente consegue fazer com coisas que a gente tem em casa. Vocês podem fazer com o papel que você tem em casa. Não precisa pegar folha branca, papel sulfite, até porque se eu tivesse aqui jornal, essas coisas, eu usaria. Aqui em casa eu não tinha, então eu usei o que eu tinha disponível. Mas é incrível você pensar que morre uma coisa e nasce outra, né? Totalmente diferente, nova. Então, antes de você jogar fora aquele caderno velho, olha pra ele, para pensar um pouquinho se ele não pode se transformar em uma coisa nova, como essa bandeja rústica aqui. Que gracinha que fica. Tô tão feliz que deu certo.